E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Não Concordo Podcast. Eu sou o Thales, eu tô aqui com os meus amigos Pedro Ricaldoni e Luiz Dias. Tudo bem, amigo? Tudo. Beleza? Isso aí, então toca a vinheta que hoje tem assunto. Então, Não vou hoje. cantar. Eu imaginei, meu. É, Hoje a gente começa aqui com um tema diferente, né? Que são os jogos que nós dropamos durante o ano aí, que nós tentamos jogar e acabamos por algum motivo ou cansando do jogo ou não gostando. E eu acho que de um consenso de todos nós aqui, esse primeiro jogo é o No Man's Sky. Tô certo disso? É isso. Até porque ele foi mais pro início do ano, né? Que a gente juntou pra jogar Foi. ele. Foi, a gente jogou acho que em abril, mais ou menos, né? Março, abril, por ali. E é um caso curioso, né? Porque eu coloquei ele naquela lista dos top 5, né? Os melhores jogos que a gente tinha jogado no ano passado. E ainda eu acho que sim, é um jogo flopado. E fica aquela coisa que eu joguei o quê? 55 horas dele. Então, assim, bastante pra ter uma avaliação. Só que é aquela coisa, é o tipo de jogo que ele é divertido ali quando você tá começando. O que é legal dele é a descoberta, né? Porque você vai Sim. descobrindo as mecânicas novas, os planetas e tal. Chega um ponto ali que você vai só fazendo a mesma coisa repetitivamente e aí ele perde qualquer rejogabilidade por causa disso, eu acho. É isso mesmo. Tem um fator nele, assim, que eu acho que contribuiu pra gente ter mais horas, além desse fator de descoberta, que foi quando a gente jogava junto, né? A gente jogou Uhum. algumas vezes ali, algumas horas juntos, e era divertido a gente tá jogando junto, assim, né? Só que acabava que a gente sempre fazia as mesmas coisas também, né? Era sempre farmando alguma coisa, e aí a parte que aumentava, assim, essa sensação de diversão é que, por exemplo, se eu tivesse precisando de alguma coisa, vocês já sabiam onde eu conseguiria, a gente trocava essa figurinha, ia fazer junto, né? A gente fez umas missões juntos Uhum. também. Nesse quesito foi legal, mas até esse lado online cansou a gente, né? Deixou Eu acho que repetitivo. o No Man's Sky ele é um jogo cíclico em tudo. Até na história. E É. aí, tipo assim, fica repetitivo. Eles fizeram tudo nele cíclico, sabe? A estrutura do mundo, a estrutura do o farm, a construção, as viagens, as novas galáxias, as coisas que você tem que fazer e a missão e as missões, sabe? Então chega um momento que você fala, tá, zerei isso aqui, agora zero de novo, zero de novo, zero de novo e todas as outras coisas que você faz é fazer de novo também, porque assim, acabou o material, acha o material, vai pro planeta pegar o material. Liberou um novo tipo de material para construção de casa. Compra o material. Monta a Uhum. A casa. gente sempre tá precisando de alguma coisa, sabe? A gente sempre tá precisando farmar alguma coisa. É É. uma É, sensação constante. e sempre fazendo os mesmos processos. Então, É, esse ciclo, apesar de eu achar ele interessante em alguns pontos, igual construção, farm de material e tal, se a gente não vê um desenvolvimento nele, assim, ao longo do tempo, acaba sendo, vamos fazer a mesma coisa de novo, né? É isso. E E assim, até pra complementar esse lado, assim, eu lembro que eu fiquei com uma sensação de do jogo ficar te direcionando o tempo todo, que é uma coisa que eu sentia muito com os jogos da Ubisoft, que estavam me incomodando sempre, cada vez mais. No Man's Sky tava nisso, né? Tipo assim, vá até o ponto tal. E aí você chegava e conversava com alguém. Agora vá até o ponto tal. Agora vá até planeta tal. Então quando você não tava farmando alguma coisa, você sempre estava sendo direcionado para o seu objetivo. O jogo, por mais que ele pareça te incentivar a explorar, né, livremente,
se você tiver um mínimo de interesse em seguir a história, você sempre está sendo conduzido em vez de conduzir a história, sabe? E aí eu acho que é mais particular esse ponto, assim, pra mim, porque eu esperava dele um pouco mais da sensação que eu tive sempre com Skyrim, né? Que, tipo assim, tem a história, tem as coisas, mas eu meio que... se eu quiser fazer, eu posso ter caminhos diferentes, formas diferentes de fazer, e lá eu acho que isso era muito limitado. Então, esse ponto específico eu acho que também contribuiu negativamente pra mim, assim. Só que no caso de vocês, eu acho que vocês foram até mais longe, porque eu fiz 29 horas do No Man's Sky, se não me engano, 29 ou 30 horas. E o meu interesse nele acabou virando bem rapidinho, né, de conquistar os troféus que tinha pra poder platinar o jogo. E mesmo assim, vocês sabem, tanto que eu gosto de uma platina e tudo, nem isso eu tive mais motivação, assim, pra fazer, sabe? O jogo, ele acaba ficando muito repetitivo de um jeito que vai minando a sua vontade de abrir pra poder jogar de novo. É isso. Olha, na sequência, eu posso dizer que ali naquela mesma época, a gente teve um que foi assim, quase que o flop imediato, porque o Thales não entrou no jogo, eu e o Luiz ficamos jogando, entrou assim um pouquinho, né? Eu e o Luiz ficamos jogando um pouquinho também, e assim, quase que no mesmo... Assim, nos 15 dias que a gente começou, a gente dropou, que foi o Final Fantasy XIV. Foi. Eu acho que a gente viu a idade dele ali, e ele é outro que foi, assim, flop coletivo nosso. Né? A gente abandonou ele, assim. Eu particularmente joguei ele com vocês 2 vezes só, né? E tem uma questão com MMOs, assim, ele não é um MMO inovador, ele não tem, né? A estrutura é a mesma que se você jogou algum MMO, você vai pegar as quests, pega uma quest, mata um bicho, vai aqui, fala com esse cara, e depois você fala com aquele outro cara, vai lá matar uns bichos. Então, assim, ele é o jogo, o aspecto social dele é que é o legal, né? E é aquela coisa de jogar com alguém. A customização e tal. Eu acho que é porque ele é um jogo velho, né? Ele é de 2013, 2014? 2014. Tipo assim, uns anos pra trás eu testei um daqueles da MMO da Amazon lá e, tipo, era a mesma estrutura, sabe? Era a mesma coisa. Vem aqui, mata esse bicho, farma isso. Essa estrutura do MMO, eu acho que pra gente, né, que pegou um pouco ali do ápice dos MMOs, já meio que cansou, né? Que a gente viu todos, sabe? Não tem uma coisa super inovadora ali. O núcleo em si, né, envelheceu. Né? É isso. O gameplay loop dele envelheceu, sabe? E aquela coisa. A gente não tinha também um tempo assim, todo dia a gente vai jogar junto e vai jogar tantas horas juntos e tal. Acho que isso contribuiu também. Porque um dos aspectos que faz funcionar é o aspecto de estar com alguém. E fazer sozinho não tem graça. Então, assim, tinha as dungeons lá sozinho que não tem tanta graça. Então, assim... tinha as dungeons que, assim, eu e você, a gente tem que chamar 2 aleatórios, não pode fazer só eu e você, esse tipo de coisa foi meio bossa mesmo. E aí a gente queria explorar, né, e o cara queria rushar, que a gente chegou a fazer uma, mas é isso que a galera tá ali no nível de vamos completar a missão, né, então assim, ele saía rushando tudo e depois, no final, que a gente acabou a dungeon, eu lembro da gente voltando e pegando as coisas, né. Foi isso mesmo. Pois é. Então, sei lá, acho que foi essas questões aí que fizeram ele flopar mais rápido ainda que o No Man's Sky. Ele foi, igual eu falei, né? Eu não devo ter tido os quê? 5 horas nele com vocês. Acho que nem isso. Mas eu nem posso falar muito porque vocês lembram o quanto eu fiquei perdido por ter 0 proximidade com MMOs, né? Então. Eu só vou concordar com o que vocês falaram mesmo, porque não tem muito onde correr. É um gênero, assim, que é incrivelmente difícil de você começar do zero, assim, porque a quantidade de informação, de quest, de coisas que eles dão, e a UI é confusa.
de modo geral, porque tem também muita informação, é uma coisa comum. Então, assim, se você já jogou, você já tá meio acostumado ali com o estilo. Mas se não, é realmente bem... dá aquela, né, aquele baque, assim, pra começar. Acho que é meio brusco, né? Foi meio brusco pra mim, assim. Eu queria porque vocês estavam lá, e é isso. É. 100% isso, na verdade. Aquela Enfim. coisa do minimapa ali, tem 500 ícones, e aí você não sabe qual que é o ícone que você tem que seguir. Eu não sabia também como, por exemplo, nem atacar no início, né? Vocês lembram disso, né? Que era uma forma diferente de fazer os combates e tudo. Então, acabou que... Eu acho que é mais intuitivo pra quem tem uma experiência inicial no PC, né? Isso, exatamente. E não é algo que eu tive antes, então pra mim ficou totalmente... sei lá, foi... acho que brusco é a palavra certa, não tem outra palavra melhor, não. Eu não tinha... acho que nem afinidade, assim. Acho que afinidade é melhor pra falar, assim. Acho que eu não tinha afinidade com o tipo de jogo. Então, não foi uma coisa que me fez morrer de amores de cara, de qualquer forma. Mas é isso. Tem algum outro jogo que vocês, no caso individualmente, droparam aí durante o ano? No caso, foi o Forza. Né, o Forza Motorsport, que é a nova tentativa de reviver, né, a franquia, que tava meio capenga, né, nos últimos Forza, nessa parte do Motorsport, que o Horizon tá bombando, mas o Motorsport tava ali meio capenga. E, sei lá, eu não curti. Eu aproveitei teve uma promoção no passado do Game Pass, ali perto da Black Friday. Eu peguei pra poder testar. E, assim, eles tentaram inovar, fazer coisas... inovar não, né? Mas, assim, trazer coisas de outros gêneros pro jogo de corrida. Então, assim, ele tem a mecânica de que você tem que ir usando um carro para ir liberando os upgrades dele. Você não compra. Você vai liberando com experiência mesmo, sabe? Como se fosse uma arma de um RPG normal aí que você vai upando ela. Então, assim, aí o carro tem a experiência dele e aí você vai upando o seu carro. Que é uma ideia interessante, assim, você realmente consegue o carro upa ali, porque realmente eles conseguiram dar a sensação de agora ele tá mais rápido, agora ele acelera mais rápido, ou ele faz a curva mais rápido. Mas o meu problema é o jeito que a carreira é organizada. Porque agora a nova moda nesses jogos, assim... E assim, pensando nos jogos de corrida no geral, é a questão das playlists, né? Então, o Forza tem isso, o The Crew novo tem isso. E essa questão de carreira por playlist não me atrai, sabe? Essa questão de uma série de eventos ali mais ou menos encadeados, né? Porque normalmente eles são baseados em... você tem um carro ali, mas aí você tem essa playlist com esse carro ou com essa marca que, assim, eles também fazem isso. Então, vamos fazer a playlist da Lamborghini, por exemplo. Isso não me atrai muito. E aí, essa questão da progressão de carreira, eu não curti tanto. A inteligência artificial também era meio fraca, às vezes. Uns comportamentos esquisitos e tal. O mais interessante dele era o dirigir mesmo, sabe? A física do jogo é bem interessante, é bem legal. Mas não foi o suficiente pra me prender. Então, quando eu comecei a fazer as playlists, eu falei, é isso o jogo. Aí eu olhei, não é pra mim. E aí eu larguei. Porque aí tem aquela coisa também. Quanto tempo dele? Umas 5, 6 horas, talvez. Ele foi uma dropada bem rápida, né? Nisso aí eu posso ligar um drop meu, porque tá relacionado também a carro e ao Forza 5, né? Quando eu troquei minha placa de vídeo esse ano passado, né? Eu quis testar ele. E aí eu assinei o mesmo esquema, assinei um mês de Game Pass e fui jogar. E também não encaixou comigo. Eu gosto do estilo do Horizon, né? Mas pra mim a referência continua sendo o 4. O 4 foi superior
O 5 eu gastei mais ou menos esse tempo nele e desinstalei. 4, 5 horas, sabe? É, o 5. Ah, pode Não, falar. mas em geral é isso. Eu achei o 4 em tudo mais atrativo. Mesmo que tenha, pode falar o que for, mesmo que tenha os gráficos inferiores, esse tipo de coisa. O 4 ele foi muito estilizado, vamos dizer assim. Sabe? Ele é muito atrativo visualmente, nos carros, na progressão, na história, que o 5 em nada me atraiu. Eu fiquei até impressionado com isso. Ficava irritado também com os pop-in, né, de textura, né, grama, Uhum. detalhe de coisa. Nossa, achava isso um saco. É, É esses isso. dois eu não tive proximidade nenhuma assim não, mas assim, só de ver vocês falando já me incomoda, por exemplo, a parte da playlist de modo carreira, assim, por exemplo. Eu gosto e eu acho que é a forma que funciona melhor de modo carreira para jogos de corrida, é aquela situação assim de que você tá ali, tem uma corrida e você tem que atingir o objetivo, que é ganhar aquela corrida pra você liberar a próxima, sabe? Eu gosto assim, pra mim é o simples que não, não, não precisa fugir muito, sabe? Dá a sensação por exemplo, como se cada corrida fosse um boss, literalmente. Uma fase que você Mas tem que é passar mais por ou ela. menos isso mesmo. Essa é a ideia. Só que é isso, ele é organizado por temas, entendeu? Então não é o Ah, campeonato, tá. é a Entendi agora. playlist. E essa, Só essa que é progressão. sem graça. Essa progressão que é relacionada ao dinheiro, que não é relacionada ao dinheiro, mas assim, a experiência, pontos, eu acho que tira uma coisa real do carro, que é tipo assim, se melhorar o carro na vida real, você vai gastar dinheiro, entendeu? É. Sabe? É uma coisa que sempre funcionou muito bem, esse negócio de experiência e pontos é bem bosta nesse sentido. Querendo ou não, todo mundo nesses jogos assim vive com a referência no Need Underground 1 e 2, né? O sonho de todos é que o remake que nunca fazem são esses, né? Pra ser bem Os que todo sincero. mundo tá querendo, acaba É. que nunca. Na verdade, você tá falando do Underground 2, né? Não, eu gosto do 1 também. O 1 e o 2 pra mim Ah, tá. mereciam. É porque o Most Wanted teve, né, um remake em 2012 ali, Mas mas foi no bem Most Wanted já fraquinho. entrou polícia. E eu acho que ali É, já mudou muito a referência do jogo, sabe? mudou E mesmo. depois, inclusive, a polícia começou a se tornar ponto principal em todos eles que vieram depois. E o que é interessante é porque foi uma quebra isso, na verdade. O Underground é uma quebra do que era os Need antes, né? Pensando no High Stakes, nos outros, tinha essa questão da polícia muito forte. Pois e aí eles voltam com isso, entendeu? É meio estranho. Eu sei que o Monster Wanted, ele é referência pra muita gente, mas pra mim aquela ideia de tipo... no mesmo sentido que o GTA, ele é o paraíso de fazer merda pra quem quer jogar e sair sabe, da realidade... O Underground 1 e 2 era essa referência de falar, nossa, eu posso fazer um pega aqui, é o paraíso dos pega, entendeu? E dos tuning. Sim. Que depois eu falar, não, vamos botar um elemento de realidade aqui, isso é ilegal, tem polícia. E aí pronto, né? E aí aqueles carros de polícia que não importa quão bem você dirige, ele sempre te alcança, né? Que virou uma coisa comunzaça nos Needs, né? Cara, eu tô jogando Hot Pursuit no Switch. Eu queria um jogo de corrida pra poder matar tempo e tudo. E assim, não importa o quão bom seja o seu carro, isso foi uma das primeiras coisas que me deixou meio desanimado, assim. Seu carro pode ser, tipo, o melhor possível do jogo e, tipo, a polícia vai ter um carro que vai te alcançar na maior facilidade. Não importa o quão bem você pilote no jogo, a polícia vai te alcançar. Mesmo que a polícia venha aos trancos e barrancos batendo aqui e ali, a polícia te alcança. É tipo, isso meio que... Eu sei que o jogo não é pra ficar simulando a realidade, até porque ele é um arcade e tudo, mas tira um pouco da minha imersão, cara. Isso tem me incomodado bastante. Que ele é um jogo que eu tento jogar de vez em quando no Switch, assim, pra matar tempo, mas realmente me desanima. Eu não lembrava que tinha começado no Most Wanted, então agora eu tô com a sensação mais mista do que eu já tava antes.
Pois é, isso virou a referência, entendeu? Deixou de ser Need for Speed e virou Velozes e Furiosos, E de pior certa que coincide forma. com a época, né? Porque o Most É. Wanted é de 2005, Velozes e Furiosos ali em 2005 já tava pro terceiro ou quarto filme, já fazendo bastante sucesso. Dá pra ver que o Underground ele teve referência nos Velozes e Furiosos, né? Mas aí depois foi demais pra adicionar polícia e essas coisas atrás, entendeu? Uma história que não era só a sua reputação no submundo, mas também você fugir da polícia, entendeu? Eu acho que foi um foco meio... não gostei em geral, eu não gosto em geral dessa ideia. A parte de polícia eu nem falo. Pode falar. A mecânica da perseguição também não era tão boa, que é isso, ela era sempre roubado, sabe? Não era uma coisa assim, nos bons GTAs que você sente que você consegue esconder, escapar, né? Da polícia ali de uma forma razoável. Ali não importa, né? Se você tá dirigindo bem, tá? Ela tá sempre em cima. E isso já dava pra sentir bem, né? Há muito tempo. E não agrega muito, né? Não traz aquela suspensão de crença que a gente tem com jogos, filmes, quando acontece alguma coisa que você sabe que não é realidade, mas é tipo assim. É a suspensão de crença mesmo, tipo assim, você aceita aquilo. Só que se aceita de um jeito bom. Nesse caso, a mecânica de perseguição realmente não é das melhores, tipo assim. Sempre me incomodou, por exemplo, o fato de, por exemplo, ter uma barrinha de vida ali do carro da polícia, pra você escapar dele, você tem que bater até acabar essa barrinha de vida, sabe? Eu não sei, cara, eu não gosto muito, assim. Se eu quiser ficar batendo nos outros carros, eu jogo Burnout, sei lá. É meio estranho, assim, pra não falar outra coisa. E assim, é curioso pensar que assim, a gente tá com... Porque tem a lei dos 20 anos, né? E o Need Underground 2 tá batendo ali os 20 anos. Então, assim, e se você olhar pra cultura, né, de carros hoje em dia, muita reverência àqueles carros que estão no Underground 2. E aquela cultura, né? Que é a cultura do primeiro e o terceiro, né? Velozes e Furiosos ali. Então, assim, sei lá, seria muito fácil pra eles fazer um remake, pegando aquelas mecânicas ali, melhorando, né? Atualizando elas pra hoje, atualizando a cidade. Aumenta o mapa. Exatamente, aumenta o mapa, triplica de tamanho, faz ter mais coisas pra você fazer ali, né? Naquela cidade. E assim, você pode fazer a coisa de desbloqueando a cidade devagar também, que é interessante, mas assim... É uma sensação positiva de progressão. Eu gosto disso. Uma coisa que eu percebo agora também é que os dois são noturnos, né? O Underground 1 e 2. Eles são sempre noturnos porque sempre pega. Eu acho que no Most Wanted já mudou pra dia também, né? Já. Foi. Pois e aí você fala, pega de dia já é um negócio mais estranho ainda. Eu acho que isso passava uma vibe pro jogo, sabe? De ser sempre noturno. Passava mesmo. O Most Wanted também incluiu aquele bullet time, né? Tinha um botão, se não me engano, você apertava a bolinha, aí entrava no bullet time ali e tipo, era muito roubado, porque você tava fazendo uma curva super difícil ali, que você não ia conseguir fazer, você apertava o bullet time e tipo, ia ajeitando o carro em câmera lenta pra fazer a curva certa. Antes do Most Wanted e depois do Underground 2, teve o Carbon também, né? Que eles focaram bastante no drift, não foi? Ele foi um bom jogo. Ele é divertido, só que ele é muito curto. É um jogo muito rápido. Isso. Acho que esse foi o grande problema. Eu tenho um carinho por ele, que foi um dos primeiros jogos assim que eu joguei. Eu comprei piratão, né? O DVD piratão naquela época. Mas eu tenho um carinho por ele, assim, era legal, ele adicionou muitas coisas legais, mas eu acho que já começava a questão da polícia nele também, se eu não tô enganado. Eu não lembro se tem, mas, assim, eu partilho a ideia de ter um carinho com ele, porque eu acho, não vou saber da certeza, porque não tem como registrar, não tinha, né, como registrar na época, mas eu acho que foi o primeiro jogo de carro que eu realmente zerei, e...
tipo assim, que eu nem percebi que eu tava, tipo assim, zerando de tão prazeroso que ele era, assim. Eu acho que ele é de E ele 2006, é curto. 2007. Ele é bem curto, mas é um jogo que quando eu lembro que eu me diverti muito, sabe? O primeiro de corrida que eu zerei foi o Underground 1. Eu adorava aquilo, era o quê? 95 corridas só, né? E era mundo fechado, né? Você ia pra corrida direto. Uhum. Mas eu adorava aquilo, tudo naquilo foi inovador pra mim. Funcionava Eu achava muito muito bem, bom. Eu acho que o que O faltou jogo era do bonito Carbon... Eu acho que o que faltou do Carbon foi isso, velho. Tipo assim... Que o Underground 2, ele adicionou o mundo aberto à estrutura do Underground 1. E com mais customização e tal. E o Carbon, ele é essa redução. Adicionou... colocou mecânicas novas, mas foi algo menor, não foi algo tipo acrescentado, sabe? Muito. Eles colocaram também carros mais rápidos, porque uma coisa do Need que era legal do Underground 2 é que você não tinha Lamborghini, você não tinha os Audis cabulosos, assim, né? Então, Eram os tunáveis e pronto, né? Exatamente. Então, assim, os carros mais legais que tinham ali eram tipo Supra, essas coisas. No Carbon já tinham os carros mais rápidos. E eu acho que o Carbon tinha a questão de você ter um wingman também. Então, assim, você tinha um carinha pra te ajudar na corrida, eles tinham poderes pra te ajudar. Então, assim, eram poderes diferentes, que eu acho que você conseguia fazer ele bater em alguém. Então, assim, você conseguia mandar ele bater em alguém. O outro, você apertava o botão, ele entrava na sua frente, e aí vocês conseguiam fazer... Eu esqueci o nome. Ficar atrás para reduzir, né, a resistência do ar, e você conseguir ir mais rápido. E o outro eu não lembro, mas assim, tinha essas questões, mas é um jogo mais curto. Eu acho que a customização dele, se eu não tô enganado, era mais legal em alguns aspectos. Eu acho que a questão das saias, por exemplo, ou de todas essas partes do body kit do carro, você conseguia aumentar ali do jeito que você quisesse, sabe? Tinha um slider que você ia alterando, ia aumentando a entrada, diminuindo a entrada e tal. Então tinha coisas muito legais, mas já era um estilo diferente do Underground. Tipo, não era mais essa cultura de tunáveis com você colocar neon embaixo e colocar o sistema de som no carro que não servia pra nada, mas você colocava mesmo assim. Era bem legal. Eu acho que a questão do Need for Speed, por exemplo, pro que virou hoje em dia, assim, é que eles erraram em muitas coisas e parece que todo ano que sai o Need for Speed eles estão testando alguma coisa nova. Eu gosto dessa ideia de testar as coisas novas, mas muita coisa que não funciona eles simplesmente não abdicam. Então, aí eu acho que sempre fica aqueles altos e baixos. Porque, por exemplo, ano passado saiu o Need for Speed Unbound, ou 2022, não sei, né? Acho que foi no final de 22, ou alguma coisa assim. Eu sei que tem pouco mais de um ano que ele saiu, e assim, ele saiu a preço cheio, beleza, legal, mas hoje em dia você já acha dele tipo na casa dos 50, 60 reais, entendeu? Cai muito rápido também. Então eu acho que, eu não sei como que eles conseguem continuar fazendo tantos jogos assim e arriscando tanto, sabe? Acho que chupa muito do nome da marca ali pra dentro, mas... Eu acho que vem um lado, tipo assim, porque tem o arriscar e o arriscar, né? Quando você tenta colocar em prática qualquer merda, fica essa situação de tipo, não tá bom, não tá bom. Eles deveram tirar um tempo a mais e fazer uma reflexão no que tipo... que o povo gostava, sabe? Sim. Porque não faz sentido também ficar inovando, colocando um tanto de coisa que ninguém tá interessado, igual aqueles desenhinhos desses efeitos do esse Unbound. É verdade. E tipo, todo mundo que reclamou, eles soltaram uma nota tipo assim, dá pra você desligar essa arte aí se você quiser. Mas tipo, sabe, isso é realmente a coisa que vai chamar a atenção do jogo? Essa é a sua novidade, sabe? Não, volta ali onde tava acertando, volta no Underground 1, 2 e o Carbon. Vê a ideia de não colocar uma história muito focada em questão de polícia, foca numa história em que tem
o PEG, a reputação, sabe? São Não coisas botar carro motivadoras, cara. muito caro. São coisas motivadoras. Essa ideia também de colocar os carros mais underground mesmo, né? Literalmente, também era muito Colocar legal. carro carniça, você gastar grana no tuning. Isso é legal, porque dá uma sensação de progressão também. Por exemplo, eu prefiro muito mais pegar ali e começar com, sei lá, um Palio, fazer o Palio virar o melhor carro possível que eu conseguir, do que, sei lá, pegar um Mitsubishi Eclipse e já sair, sabe, aloprando pela cidade nas corridas. Se Porque você for eu gosto pegar dessa situação. esse exemplo, voltando aí pro Forza, por exemplo, no Forza 4 eu parei no Lancer, sabe? Porque era o que eu queria mexer e com ele, mexer desse tipo de coisa. Eu não fui para aqueles cabuloso. Claro que eu trocava para fazer aquelas outras corridas e tal, mas que era necessário. Mas tipo assim, essa situação de botar um carro absurdo para correr com um carro absurdo, eu também não me atrai muito não, sabe? O 5 já te deu um carro absurdo logo no início do jogo, né? O Forza 5. Eu acho que... Eu não lembro se era pra todo mundo ou só pra quem jogou o 4. Mas, tipo, você começava com a cena, né? Com a McLaren Senna já. Isso. Pô, você já Ele começou no endgame, velho. É porque esse foi o meu maior problema com ele. Ele não tem senso nenhum de progressão ali. E assim, tudo que você faz no jogo, você ganha uma roletinha. E aí você tem chance de ganhar, sei lá, o melhor carro do jogo ou ganhar 1 milhão de créditos. Então, assim, é completamente desbalanceado nesse Tiraram a dificuldade sentido. do jogo. Que já não era difícil, né? Assim, já era um jogo fácil. E aí eles foram lá e... Porque transformaram, né? Porque pra mim o divertido era isso. E assim, não sei dizer se é assim pra todo mundo, se o que eles fizeram tá dando certo, mas assim, essa estratégia de dar tudo, né, pra pessoa, e aí ela tem 1 milhão de carros e aí vai usando um, usando o outro, tipo, pra mim não funciona. Eu gosto da progressão, eu gosto da ideia ali dos primeiros Gran Turismo, que você começa ali com 20 mil créditos pra comprar um carro, você pode comprar um carro usado, e aí você tem que ir subindo ali a escada e pegando um carro mais rápido e tal, até você chegar no topo, entendeu? Eu gosto dessas coisas, porque, né, dá uma sensação que você tá completando alguma coisa ali. Eu acho que essa coisa de já ganhar os carros rápidos do começo não funciona pra mim. Ainda mais que, tipo, por eu jogar no volante, no Forza Horizon, aqueles carros mais rápidos, você chega na categoria S1 ali, eles já começam a ficar rápido demais pra você conseguir jogar. Porque a ideia é que você não conhece as ruas, né? A ideia é que você tá ali, tem a sua pista, você não conhece exatamente as ruas, você tem uma noção ali e tal. Mas se você não conhece exatamente, é muito rápido, entendeu? Então, assim, os carros S2, eles são muito rápidos para você correr. Então, ainda mais numa cidadezinha. Então, assim, não tinha graça. Então, ali, do D até o A era legal pra caramba e depois ia perdendo a graça. E pra mim, já começa com S1, S2, já perde a graça, entendeu? Então, assim, essa que foi a minha questão. Eu tenho um exemplo muito bom disso, assim, do quanto a progressão é importante. Lembra quando a gente jogava aqueles rumo estrelado no PES 2009 e tudo? Quais que eram os momentos que você parava de jogar? Você lembra? Quando você ganhava Champions, né? Tipo assim, eu sempre gostei muito mais e sempre aproveitei muito mais quando meu jogador era um bosta. E eu sentia, tipo assim, dificuldade pra poder fazer os gols, pra poder jogar. Tinha que ser sempre muito limitado ali de receber a bola e tocar rapidinho, tentar achar alternativas, né? Até que chega um momento que seu jogador vai ficando bom. Aí, por exemplo, eu lembro do meu jogador no PES 2013 e melhor do mundo 5 vezes seguidas, 5 temporadas. E tipo, pra mim, eu acho que foi até muito longe, porque eu já não queria mais há muito tempo continuar jogando. Só que era isso, assim, a sensação de progressão chega um tempo que ela passa porque você já fica bom,
mas o processo da progressão que motiva a gente a continuar jogando, que deixa a gente interessado no jogo. E aí eu tô usando o futebol de exemplo, mas assim, eu acho que serve para praticamente todos os jogos que a gente citou até agora. Porque era sempre nesse ponto, cara. Eu sempre parava de jogar quando... Igual meu sonho no jogo era sempre chegar no Manchester United e ganhar uma Champions. Quando isso acontecia, eu já tava tipo de saco cheio, porque seu cara já é muito bom. E aí, sei lá, você tipo... Você passa a ter atitudes repetidas. Por exemplo, você leva pro cantinho, faz o drible sempre e chuta cruzado porque você sabe que tá dando certo. Agora que o seu chute é muito roubado. Você brigou muito pra ter esse chute roubado, mas qual que é a graça de você ficar fazendo o mesmo gol toda vez também, entendeu? A gente, sem a progressão nos jogos, parece que a gente perde um ponto de motivação, sabe? Que, no geral, assim, me deixa mais desanimado mesmo. Eu até poderia citar exemplos do NBA 2K também, que vai para esse mesmo lado, mas enfim. Então, tem um outro assunto, né, que a gente combinou de tratar hoje aqui, e é o Hogwarts Legacy, né, que acabou finalmente sendo revelado ali quais foram as vendas, né, a quantidade de vendas do jogo no ano, e foi o jogo mais vendido de 2023, que foi um dos anos mais impactantes dos anos dos games. É um jogo que também foi esnobado, né, no The Game Awards, por exemplo. O que vocês acham aí dessa notícia que a gente teve aí? Uma constatação, né, que a gente já tinha falado sobre antes. Pois é, foi essa situação, né? Tipo, a gente tinha comentado sobre isso, né? Nessa época perto do TGA, ou análise do TGA, algo assim que a gente conversou, né? Bastante. Uhum. Que... acho até quando a gente viu os indicados, a gente comentou disso já, que tipo, tudo indicava que ele foi o mais vendido, foi o que teve mais sucesso. E eu entendo eu acho que é justo você fazer a avaliação não pelo número de vendas do jogo, mas pela qualidade dele. E é um dos motivos que, tipo assim... porque eu nunca seria a favor de ter FIFA ganhando o jogo do ano, ou Call of Duty, né? Mas o caso do Hogwarts, ele é diferente, porque além de ele ter vendido muito, né, ele é um single player, ele é um jogo de história, e ele era algo que muitos fãs de Harry Potter estavam esperando, eu inclusive, né? Então, tipo assim, e ele foi o melhor jogo de Harry Potter já feito. Esse sucesso de vendas que a gente preveu já, né? A gente previa e que foi confirmado agora, ele coroa um desenvolvimento incrível do jogo, sabe? Em termos de gameplay, alguns elementos que são meio tediosos, tipo modelinho de missão à la Ubi, por ser no mundo do Harry Potter e ser algo bem único e diferente, isso foi assim, não foi tão negativo pro jogo, sabe? E você pega também a questão da empresa, o fato que ela criou assim, o castelo e a cidade de maneira incrível, extremamente detalhado, de ser o primeiro jogo realmente grande deles, que o anterior foi carros, sabe? Tipo assim, ele merecia uma visibilidade maior que ele não teve por causa da J.K. Rowling, basicamente, né? E um fato assim que eu fico querendo me atentar é que ele teve 3 lançamentos, né, durante o ano, que foi, por exemplo, quando saiu em fevereiro, saiu para as gerações atuais, né, que é o PlayStation 5 e o Xbox Series. Eu acho que saiu só pro X, não lembro se saiu pro S também, mas deve ter saído. E depois de uns meses ele saiu pra geração passada, e agora mais no final do ano ele saiu pro Switch também. E foi a principal mudança, que não é mais um mundo aberto mesmo, né? Eles trocaram para umas áreas abertas para ter um tempo de loading, algumas coisas assim. Mas pelo que eu vi, até no Switch as reviews foram muito boas também. Então, normalmente quando o jogo ele sai assim, né, de maneira espaçada, normalmente não é bom. E no caso do Hogwarts Legacy, parece que assim, nas 3 situações ele foi sendo elogiado. E aí pensando, por exemplo, eu não joguei o jogo,
Em todos os 3 lançamentos ele foi elogiado, deu certo e tudo. Eu vi também que era uma equipe nova, né, fazendo o jogo. E assim, fizeram um jogo que todo fã de Harry Potter se agradou sem precisar usar nenhum personagem ali do núcleo principal, né? Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que não tem nenhum, né? Que é o Harry Potter, aquela moça ruiva que eu não sei o nome. Não, o jogo acontece mais ou menos 100 anos antes. Aí, pois é. É um negócio assim, e eles podiam muito bem apelar pra poder colocar essa galera lá e bombar de vendas, assim, usando mesmo a imagem, né? Não, eles fizeram uma história original. Pois é, e isso assim, eu acho muito louvável. Muito louvável. Porque, por exemplo, igual quando saiu o jogo dos Vingadores, por que a galera comprou aquela bomba no lançamento? Porque eles apelaram pra usar os heróis que estavam em alta na época, entendeu? Consegue imaginar, tipo assim, uma equipe fazendo os Vingadores sem os Vingadores, por exemplo? Usando, os heróis aqui de 100 anos antes. Não ia vender do mesmo jeito. Só que eles tiveram coragem de fazer e fizeram bem feito, claramente. Então, pra mim, é um ponto, assim, de surpresa positiva, mas que eu acho que vale, sabe? A ideia de ele ser o jogo mais vendido de 2023. Eu acho muito positivo. E o hate acaba virando propaganda gratuita aí pra galera também. É aquela coisa, né? Porque não é um jogo como serviço, é um RPG, single player e tal. Então, assim, não é um gênero que tá ali pra bombar, né? E foi, assim, por mérito deles mesmo. E olhando essas questões do boicote, que, assim, claramente, quando o produto é de qualidade, o boicote não funciona, né? Eu acho que isso mostrou. Então, assim, né, é aquela coisa de uma atenção negativa ali, fake, né? Então, uma galera que grita muito alto, mas que realmente não manda em nada, porque não afetou as vendas do jogo. Talvez fez, igual o Thales falou, o efeito contrário, trouxe mais atenção pro jogo, né? Então, eu acho que esse que é o caso interessante. Então, se fizer um jogo bom, vai vender. É a maior lição. Então, atenção ali aos detalhes, porque é um jogo que se preocupa com muitas questões de detalhes, não só da história, mas do castelo mesmo, de como as coisas são descritas, né? Eles não fizeram tantas mudanças em comparação com os filmes. Então, assim, muitas coisas legais. E eu acho que a maior lição é essa. Se você fizer um jogo bom, vai vender. E pronto. Não importa, né, o que estão dizendo sobre ele ali, que eram coisas completamente externas ao jogo. Enfim, era uma coisa completamente maluca. Nenhuma das críticas era relacionada ao jogo em si. Era adjacente ali, com um grau de separação, porque ela nem estava relacionada ao jogo, ela nem participou de nada. Então, assim, era uma coisa completamente maluca. Só porque era a obra dela mesmo. Exato. E tipo assim, esse é um ponto que, velho, ela criou um universo que, dado o sucesso do Hogwarts Legacy, pode esperar a sequência. Pode esperar novos jogos nesse mundo. E, assim, a gente pode considerar também que o mais difícil, os desenvolvedores já fizeram, que eles criaram o castelo e criaram Hogsmeade. Agora é detalhar ainda mais o mundo aberto, colocar o quadribol dentro do jogo, até expandir as áreas externas, sabe? Então, tipo assim, o grosso do trabalho eles já fizeram, e agora é construir em cima disso, talvez focar mais em história, melhorar mecânicas de combate, esse tipo de coisa. Um aspecto dele, velho, que tipo assim, querendo ou não tem como boicotar, sabe? O jogo, ele essa história do Harry Potter, ele marcou uma geração e a geração dos que marcaram, entendeu? É assim, pai e filho já. E o negócio continua. Entende? Então, vai fazer o quê, né? Eu acho que só dos filmes já tem mais de 20 anos, né? Dos livros eu não sei, mas dos filmes eu acho que é no início dos anos 2000 ali. Foi, isso mesmo. Relativamente perto, né? Foi perto.
É um tempo muito Porque carregado, cara. Os Estourou de livros uma fizeram vez. sucesso muito rápido. Foi diferente do Game of Thrones, que, por exemplo, o primeiro livro saiu muito antes da HBO decidir fazer a série, por exemplo. Né? O Senhor dos Anéis é a mesma coisa, saiu muito antes de decidirem fazer a série. O Harry Potter não, ela lançou o primeiro, acho que em 2, 3 anos depois eles já estavam lançando o primeiro filme. Pois é. É uma situação assim, não tão diferente, porque eu acho que todo ano todo mundo tenta cancelar alguma coisa, né? Não só uma coisa específica, mas pessoas e tudo. A gente vive muito essa cultura de cancelar as coisas. De tipo, não concordo com aquilo, eu quero que ninguém mais concorde. E isso acaba sendo um efeito dominó contrário. Mas pro caso do Hogwarts Legacy, que bom, porque mesmo sem jogar, é muito fácil de reconhecer que é um jogo bom e bem feito, porque quando a gente fala de mídias, assim, de franquias tão grandes, é muito difícil agradar a fanbase dessas mídias. Por exemplo, Star Wars, o Senhor dos Anéis, no caso de Harry Potter, é sempre muito difícil. Sempre, tipo assim, parece que você não pode mexer em nada que o pessoal não vai gostar e tudo, e tipo, eles fizeram, eu vejo na internet um ponto de aceitação muito grande com esse jogo, então acho muito positivo, assim, eles fizeram uma coisa realmente especial e eu espero que tenha mais outros passos, né, no futuro aí mesmo, igual vocês falaram da questão do quadribol, eu já sabia que era uma coisa que o pessoal tava pedindo muito, né, se não me engano também teve uma questão que eu li sobre, que falaram que, assim, tem áreas que não foram mostradas, assim, em filmes e nos livros, né, era só descritas e eles conseguiram colocar no jogo, parece. E aí meio porque o jogo, tipo assim, em geral, o beco diagonal, que é onde o pessoal costuma comprar as coisas, fica em Londres, né? E a viagem sai de Londres, o trem sai de Londres e vai. Não lembro se é pra Escócia ou pra Irlanda, esse tipo de coisa, que a escola é mais no meio do nada ali, escondida, né? Então, tipo assim, com o foco em mundo aberto, não dava pra estender até essa região do beco diagonal, né? Ela foi a área que ficou fora do jogo. Eles poderiam talvez ter criado o início do jogo sendo naquela área e depois com cutscene transportava o pessoal para lá. Era possível, né? Disso acontecer. Mas eu consigo ver, considerando tanto de coisa que eles construíram do zero, que eles meio que tipo, eles transferiram algumas lojas que eram importantes para Hogsmeade, igual a loja de vassoura, a loja da varinha, né, o Olivaras e tal. Então, tipo assim, eles fizeram uma decisão boa. Tinha a cidade lá que é só de bruxo, que é Hogsmeade, e eles colocaram tudo lá pra ter uma vibe meio que mista de beco diagonal, Hogsmeade, tudo em Hogsmeade, sabe? Então é o tipo de coisa, tipo assim, faz sentido. Faz sentido, eles usaram o contexto da história que eles criaram, tipo, 100 anos antes, tinham Olivaras em Hogsmeade, não só no Beco Diagonal, por exemplo. Então, tipo assim, eles meio que criaram essa estrutura para fazer sentido no jogo. Eu não achei uma decisão ruim, não. São decisões de desenvolvimento, que criando do zero você vai ter que cortar algumas coisas, né? Eu acho que agora é expandir mesmo. O legal, assim, fazer um jogo de experiência total ali de Hogwarts, né? Você começando ali, e aí você faz um RPG ali, estilo Persona, alguma coisa assim, né? Que você tem os dias de aula, ou Bully também, né? Que é um outro exemplo também. Você tem os dias de aula e você pode fazer as coisas à aula, ou você pode fazer outras coisas ali também, né? E criar essa experiência passando os grandes períodos ali. Então chega a época do Natal, chega a época do quadribol e tal. E você vai passando por todos esses pontos, talvez fazer mais de um ano, sabe?
Eu acho que As eles têm a estações fórmula. mudaram. As estações mudaram. O mapa todo mudava a cada estação, sabe? Uhum. Mas, de fato, porque eu acho que uma das deficiências do livro, não é do livro foi uma quantidade suficiente, mas é o número de magias, né? Que foram criadas. E eu acho que é difícil eles pensarem em inventar algo. Porque a cada magia que eles inventarem, eles vão ter que criar também um elemento de gameplay por trás dela, né? É. Então, assim, é uma coisa que, assim, é possível de fazer, mas deve ser difícil de criar. Então, como não tem tantas magias, não tem tantas aulas, sabe? Uhum. Tem até bastante aula, mas não tem, assim... não é um negócio a nível Persona, que é, assim, diário, sabe? E que dura um ano, né? Isso realmente seria muito complexo, mas ia ser um negócio muito doido de entrar. É porque teria que ter um equilíbrio, né? Seria talvez uma semana ali passando, mas pensando nessas questões e tal, pra tentar. Tipo, o Bully tinha essa questão que era uma aula por dia. Você fazia uma aula ali, e aí depois à Era tarde uma tava aula meio por que dia livre. e cinco tipos de aula para cada matéria, né? Isso. E depois, quando você passava de ano, tinha outras matérias. Isso eu achava legal também. E é bom, eu acho que eles podem se esperar nisso, porque o Bully é uma parada que fez muito sucesso. E assim, não era coisa que a galera pulava. Eu acho que era uma das partes que deixava o jogo mais imersivo. Então assim, eu acho que se eles conseguissem usar isso dando mais profundidade... Mas é o que vocês já falaram também, né? Que é de... Assim, eles estão com uma primeira base muito boa e que agora é só focar em expandir. Pega tudo que tá ali, melhora tudo que tá ali. E aí você vai ter um jogaço. É isso. Nas mãos de novo. Eu vou ver se eu jogo ele no futuro. Eu consigo jogar ele como uma história independente? Sem ter visto nada de Harry Potter antes? Consegue. Legal. Você só vai perder aquela coisa, você perde as referências. Você perde a nostalgia da parada. Mas se funcionar sem isso, pra mim tá tudo certo também. Eu não sei se eu tenho disposição pra ler tudo ou assistir tudo assim, não. Talvez quando eu tiver mais tempo livre assim na vida, eu possa fazer algo desse tipo. Mas é isso. A gente tem um assunto aqui também pendente, que é a questão do lançamento agora, né, do The Last of Us Parte 2 Remastered. Que, assim, eu já vou até puxar antes de deixar a palavra pra vocês, que é um jogo de 2020, um jogo maravilhoso, Game of the Year de 2020, né, foi o meu top 1 dos jogos da vida ali. Mas eu tô realmente com um sentimento muito misto de que eles estão remasterizando para PlayStation 5, mas que é um jogo de 2020. Ele no PlayStation 4 ele já era muito melhor do que muita coisa que saiu de PlayStation 5 até hoje, muita coisa mesmo. E cara, não consigo entender assim direito assim. Parece que é só uma ideia para farmar dinheiro mesmo, porque é um jogo de 2020 que tá saindo em 2023 a versão remasterizada e com pouquíssimas coisas em termos de novidade assim dentro do jogo. Então... Ele saiu em 2023? Não. Desculpa. A gente já tá em 2024, é verdade. É um jogo de 2020 que tá tendo um remaster saindo em 2024. Só que é um jogo que eu acho que nem dá pra considerar ele de PlayStation 4, assim. Eu acho que seria até mais formalidade, porque ele é muito à frente, assim, do que a gente tinha em termos técnicos, assim, do PlayStation 4, sabe? Em questão de polimento, em questão de jogabilidade, tudo. Ele funcionava já muito além, assim, sabe? Você não tinha quase que nenhum problema técnico com o jogo. Eu particularmente nunca tive e não lembro de alguém ter tido. Então... Vai ser só um remaster ou eles vão trazer coisas novas também? É só remaster assim, vai só melhorar o gráfico, 60 FPS ali, ou vai trazer coisas novas? Então, vai melhorar essa questão para os 60 FPS, porém já tinha um patch da versão de PS4 para quando jogado no PS5 rodar a 60. Só que ele vai ter alguns modos de jogo.
eu não vou falar de melhorar gráfico, porque pra mim, visualmente, parece que eles só estão melhorando a iluminação. Então, eu não consigo ver mudança no quesito gráfico ali. Já era um gráfico muito absurdo pra época. Mas eles adicionaram alguns modos de jogo também. Isso é interessante. Porém, eu vou até falar os jogos aqui, mas assim, eu gosto da ideia de ter novos modos de jogo, mas não concordo com isso sair a preço cheio de novo. Entendeu? Ele saiu a preço cheio outro dia. Então, pra mim não funciona muito bem. Um dos modos que tá vindo é o modo sem volta, né? Que é... Ele vai ter uma expansão ali de você poder usar vários personagens jogáveis, né? Que não vai ser, por exemplo, jogar só com a Ellie ou com a Abby. Vai ter o Joel, vai ter o Tommy, a Dina, o Lev e outros personagens ali. Esses são os que eu lembrei agora. E cada um vai ter um atributo específico. E aí parece que esse modo vai ser meio que roguelike ali de sobrevivência, né? Pelo menos ele tá dando todos esses indícios. E aí sempre que a gente vai superando cada desafio, né? Você vai conquistando algumas coisas novas, personagens novos, né? Esse eu acho até legal. O outro modo que vai ter vai ser o modo speedrun, né? Que é pra galera que é vidrada com speedrun mesmo, pra poder desafiar os caras a competir por tempos bons ali, quem faz o menor tempo pra poder zerar o jogo e tudo. E vai ter o Guitar Free Play, né? Que é um jogo que colocou uma mecânica de tocar violão muito legal, mas que você só tocava em 2 momentos específicos da história. E como é um jogo linear, não dava pra você ficar tocando a hora que você quisesse e quando quisesse. E realmente era uma experiência legal tocar violão, né? Eles fizeram de um jeito funcional. E acho que é isso. Na verdade, não, tem um modo níveis perdidos também, que é meio que pode explorar umas partes que foram cortadas do jogo, né? Mas aí eu acho que é mais só questão de exploração do que qualquer outra coisa, que foram coisas que não foram pro jogo final e eles deixaram lá, assim. Mas fora isso, esses modos de jogo, tirando o roguelike, pra mim tudo é muito simples, assim. E eu não acho que vale o preço cheio você só adicionar um modo roguelike no jogo, sabe? Um jogo relativamente novíssimo. Então, não sei se eu concordo com essa ideia, não. Isso aí é conteúdo de DLC, né? Não Poderia é ser. um jogo novo ali, né? Por que não só fazer uma DLC para aqueles que já têm o... Tem esse detalhe jogo. importante. Quem já tem o jogo vai poder só pagar $10. Quem já tem a versão de PS4, $10 e pegou. Mas assim, ainda é R$50 pra ter uns modos de jogo novos ali só e boa. Sabe? Por exemplo, no meu caso que já tenho, na época eu paguei ele a preço cheio. Então, foi o quê? R$280. E agora eu já vou colocar mais 50. Então, tipo assim, o jogo já vai sair a mais de R$300 pra mim. Um jogo de 2020, se for olhar no geral, entendeu? Eu acho que não ameniza tanto. Algum desses modos vai entrar numa atualização no original do Play 4 ou vai ser mesmo exclusivo do Play 5? Exclusivo do PlayStation 5. Eles estão querendo vender Play 5. É a única coisa que eu vejo. Se eles já não vão mudar gráfico, porque a primeira coisa que eu pensei com o remaster foi a Sony e sua obsessão com gráfico, né? Mas pelo que você falou, sendo só iluminação e adição de modos, velho, me parece coisa assim de aumentar o valor do Play 5, entendeu? Aumentar a importância dele. Eu acho que farmar também mais dinheiro em cima desse jogo especificamente, né? Que foi um jogo muito caro pra ser desenvolvido e tudo, né? E parece que eles vão tentando extrair sempre mais e mais e mais pra poder lucrar com o jogo. Só que, assim, vem num momento também que a gente acabou de ter uma DLC sensacional do God of War, só que gratuita. Basicamente com o mesmo rolê. É tipo, adicionamos um modo roguelike aqui. E esse modo roguelike ainda tem história adicional, sabe? Veio de graça. Então, assim, um mês depois sair praticamente a mesma coisa de outro jogo de sucesso da PlayStation, mas a preço cheio, não faz sentido nenhum pra mim, assim.
Eu acho que até o timing fica pior. A outra coisa é, assim, quanto será que eles não gastaram pra fazer esse remaster? Pensando quanto que custou o remaster do Homem-Aranha. Pois é. E se a galera não comprar a ideia? É, aquela coisa, né? A galera vai comprar, né? Porque, né? Vai porque é The Last of Us e tudo. Fãs, também. e aí fazer o que, né? Os caras compram Portal, vai comprar. Mas o que eu penso é, por que o estúdio não tá todo ali focado num jogo novo? Ao invés de ter uma galera focada em fazer um remaster. Eles ficaram no mínimo uns 2 anos focados em fazer o modo Factions, né? Que era um jogo online do The Last of Us Part 2. Depois ia virar um standalone, sabe? Pra poder vender a preço cheio de novo, só com o modo online também. Então, assim, parece que tudo tá sempre em cima de coisas que a gente teoricamente não precisava, mas que eles colocam lá como se a gente precisasse. Ah, legal, tem um modo online, muito legal. O modo online do The Last of Us Part 1 lá de 2013 é muito bom mesmo. Só que, por exemplo, ele é uma parte do jogo. Se você comprou o jogo, você tem a parte online dele. Entendeu? Não faz muito sentido também. E aí, desistiram dessa ideia porque não tava dando certo. Mas aí agora vem, tipo, um remaster que, assim, eu falei antes, eu não acho que precisasse de ter esse remaster. Eles podiam lançar uma DLC ou uma atualização com esses modos de jogo, sabe? Mais gente ia comprar a versão só por conta disso. Mas eu só não concordo com a questão de ser preço cheio mesmo. Não acho que seja válido, principalmente por um jogo novo. E olhando o histórico recente da Naughty Dog também, eles podiam estar trabalhando num jogo novo, mas eles foram lá e trabalharam no remake do The Last of Us Part 1, que, tipo assim, ele já tinha um remaster em 2014, ele já ainda é muito bonito até hoje, e eles fizeram um remake 1:1 e cobraram um preço cheio também, entendeu? Então... Só gráfico. E mesmo assim, aquela coisa, não né? sente tanta diferença, velho. O de PlayStation 4 já era muito bonito. Não sente tanto assim. Essa preocupação com gráficos, assim, ela acaba comigo. Porque, tipo, é a menor coisa que você tem de um jogo ali, é o gráfico. Assim, pra quê, né? Você tem um estúdio ali que faz muito sucesso, que vende pra caramba, que traz muita gente, vende console, e aí você vai botar o estúdio, pelo menos uma parte dele, pra trabalhar num remaster, sabe? Ou pra ficar trabalhando num projeto de jogo como serviço que não vai sair mais naquele... pensando bem, cancela esse negócio aí. Tipo, pra que isso? Um desperdício do tempo, né? E do dinheiro dos estúdios, da galera. E é aquela coisa. Pensando no tempo que leva pra sair um jogo agora, tipo, que a gente viu, né? Os da Sony ali, tipo, quando é que vai sair o próximo jogo da Naughty Dog agora? Pode ser só na próxima geração, né? Porque Pois é. The Last of Us Part 2, o tempo de desenvolvimento dele foi de 6 anos, cara. Foi tipo uma geração, literalmente. Então, a gente já tá quase no meio dessa agora, então fica difícil imaginar que eles estão trabalhando em alguma coisa de novo e que não vai, sei lá, eu acho que não sai antes de 2028, por exemplo. No mínimo. Completamente absurdo. A pergunta que não quer calar. Você vai comprar a atualização de $10? Vou, mas eu vou usar meu... Aí é a questão. Respondendo a pergunta de por que eles fazem essas coisas. É por isso que eles fazem essas coisas. Porque tem tá eu explicado. pra comprar, né? Só que não é você, é tipo milhões de você comprando. Mas não vai ser comprar. Eu vou usar os meus pontos do PlayStation Stars lá, que é o sistema de cashback, pra poder pegar. É isso.
Que aí meio que... Podia ir pra outra coisa, mas vai pra isso. É. Podia estar indo pro Hogwarts Legacy ali. É. Verdade. Mas é isso. Então, por hoje a gente vai encerrando aqui nossos assuntos com esse clima totalmente desconfortável que meus colegas me deixaram aqui agora. É isso, foi muito bom falar com vocês mais uma vez. Tirando os últimos 2 minutos. Ah, é? Tirando esse final constrangedor. Mas, assim, se você ainda não nos avaliou no Spotify, né? Se você está ouvindo pelo Spotify e não avaliou, faz lá a avaliação, é muito importante para nós. Ajuda a fazer o nosso podcast chegar em mais pessoas. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, considere se inscrever. A gente tem atualizado sempre, né, esses 2 canais especificamente. E deixar um like também é muito bom. Mostre para os seus amigos se você gostar de algum episódio também. E é isso. Um abraço para vocês, meus amigos. Valeu! Falou!